Boa noite, amigos do canal Videira Espírita. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro Há 2000 anos, de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para trazer aos nossos lares, ao nosso ambiente, as vibrações necessárias e adequadas para um bom estudo, leremos uma página do livro Vinho de Luz, também de autoria do Espírito Emmanuel e pela psicografia de Chico Xavier. Vamos então à mensagem número 15. Intitulada Não Entendem. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, e diz assim: querendo ser doutores da lei, e não entendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Vamos ver o que Emmanuel tem para nos dizer sobre este versículo. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade comum, em quase todo o mundo, é campo de batalha, nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Pretensiosas autoridades nos pareceres gratuitos espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé, e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cordial. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz alguma coisa, porém, está semeando algo no solo da vida, e quem determina isto ou aquilo está consolidando a semeadura. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte movimentam-se também os semeadores do escauracho da ignorância, ou seja, das ervas daninhas da ignorância, dos cardos da calúnia, das plantas espinhosas da calúnia, dos espinhos da maledicência. Por intermédio deles opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobrado preço, porquanto, embora desejem ser doutores da lei, e por mais intentem confundir-lhe os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo das quais essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna, por meio da desilusão, do sofrimento e da morte. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, companheiro, anjo guardião de cada um de nós. Estamos aqui mais uma vez, reunidos para o estudo da obra Há 2000 anos. Pedimos
Que as vossas presenças nos auxiliem na compreensão das lições que veremos à nossa frente no estudo de hoje. Abençoe os nossos lares, abençoe o nosso estudo, para que possamos prosseguir aprendendo a cada dia mais. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, vamos prosseguir, né, no nosso estudo. Lembrando que nós estamos já na segunda parte do romance. Né? No estudo anterior, nós começamos o início do primeiro capítulo dessa segunda parte. E retrocedendo, então, ao início desse primeiro capítulo, intitulado A Morte de Flamínio, né? Nós somos levados ao ano 46. O romance iniciou no ano de 31. Né? E agora estamos, né, num salto de 15 anos, no ano 46, e encontramos a família Lentulus, vivendo ainda em Cafarnaum, não é? Na Palestina, pois haviam tido ainda tinham a esperança de encontrar Marcos, o filho raptado. Né? O casal, Públio e Lívia, continua vivendo um rompimento na vida matrimonial, e Lívia era afastada da educação da filha, e o que a mantinha era a sua fé no mestre Nazareno, né? O que a mantinha em pé, vamos dizer assim. Encontramos Flávia, na flor dos seus 22 anos de idade, fisicamente muito parecida com a mãe, né? Com Lívia, e muito parecida pelo jeito de ser ao pai, né? Públio Lentulus. A sua educação intelectual era de total atenção de Públio, né? Era ele que se dedicava a isso. O tempo transcorria com relativa calma para todos, né? Às vezes mencionavam a vontade de retornar a Roma, mas essa vontade era logo descartada e adiada por causa da esperança que eles todos ainda tinham de reencontrar Marcos. Certo dia, eles recebem, então, a presença de um emissário de Flamílio Severus, o grande amigo, né, lá de Roma, que trazia uma longa carta. E essa longa carta descrevia o estado sério, grave de saúde de Flamínio, né, para Públio. E tinha ainda em anexo uma carta da sua esposa, Calpurnia, também falando, né, sobre o grave estado de saúde de seu esposo e pelas preocupações e dissabores que eles estavam tendo com seus filhos, Agripa e Plínio, né, que estavam numa vida desregrada, de desvarios sociais, visto que naquela época Roma estava vivendo, né, a sociedade estava vivendo esse momento de desvarios e de desregrada, né, de vidas desregradas, né, principalmente as mulheres. Né. E quando Públio lê aquela carta, ele não hesita nenhum instante e decide que a família vai para Roma. Eles vão de encontro ao amigo e à amiga, né? E daí decide também que não vão contar que o pequeno Marcos
foi raptado, que está desaparecido, vão dizer que há 10 anos que ele morreu. Isso evitaria uma série de tentativas, talvez, de aparecer falsos marcos, né, para que eles pudessem acolher como filho. Então, eles partem para Roma, vão ao porto de Ostia, eles são recebidos pelos filhos de Calpurnia e Flamínio, Agripa e Plínio. E ambos se encantam com a figura de Flávia, né? Que quando eles foram se despedir da família, ajudar a família no embarque, né, para a Palestina, todos eram crianças e Flávia era doente, né? Toda cheia de dores, toda frágil, né? Então, eles se surpreenderam. E, por sua vez, Flávia se encantou com Plínio, né? Ela, nas fantasias amorosas, deixa eu tirar aqui, eu esqueci, eu sempre esqueço de tirar a mensagem sobre a leitura da página, desculpem. Mas então a Flávia já, nos seus sonhos de menina, né, de menina moça, mulher jovem, afinal agora estou lembrando, ela já tem seus 22 anos, ele era o tipo, né, de rapaz que ela imaginava para si. Então ali ela já ficou encantada. E ele, muito garboso, né, também já foi se aproximando dela, e isso provocou ciúmes em Agripa, porque Agripa se encantou também por ela, já se apaixonou, né? E Plínio, Agripa era mais velho, e Plínio diz Emmanuel que já estava com 26 anos. Ele não fala na idade do Agripa, mas não era mais velho, né? Aí depois Plínio comenta, né, com o tio, que conheceu, com o tio, desculpa, ele comenta que conheceu o tio Sálvio, né, o tio de Públio. E isso provoca uma contrariedade em Públio, mas ele disfarça bem, né, porque já lembrou da figura de Fúvia, né? E então, nesse momento, a Agripa aproveita para soltar um venenozinho, assim, dizendo que, inclusive, Plínio estava pensando em se casar com a filha, Aurélia, a filha de Sálvio e de Fúvia, né? E o irmão, o Plínio, fica furioso com a Agripa. A pequena jovem Flávia se desencanta, como se ela e Plínio já tivessem algum compromisso, ela já fica desapontada, mas então Plínio desmente o irmão, não, isso não é verdade, eu não estou nem pensando em casar, enfim. Isso trouxe um alívio ao coraçãozinho já apaixonado de Flávia, né? E depois temos aí, então, o encontro, né, de Públio com um grande amigo, grande querido amigo, né? Foi muito emocionante esse encontro, e ele ficou impressionado com como Flamínio estava realmente muito mal, né? E aí tiveram uma conversa, e foi onde nós paramos, né? Ele menciona o sonho, né, de que Públio teve naquela época. E nós paramos aí. Então, para quem tem essa edição, nós estamos lá no segundo parágrafo da página 178, 178. Então, vamos retomar aqui o estudo. Deixa eu só anotar aqui para depois eu não me perder.
vou voltar um parágrafo para fazer sentido o que Flamínio está dizendo. Fantasia, replicou Flamínio, como se houvesse encontrado numa nova fórmula da verdade. Já modifiquei por completo as minhas ideias. A enfermidade tem, igualmente, os seus belos e grandiosos benefícios. Retido no leito há muitos meses, habituei-me a invocar a proteção de Tênis, de modo que não chegasse a ver nos meus padecimentos mais resultado penoso dos meus próprios méritos, perante a incorruptível justiça dos deuses, até que uma noite tive impressões iguais às tuas. Então, nós vemos aqui que Flamínio vai trazer alguma questão igual aos sonhos que deixaram Públio tão impressionados a ponto de ele aceitar a sugestão do amigo de ir para a Palestina, para desanuviar o pensamento, a vida daquelas preocupações. Né? E continua aqui Flamínio. Não me recordo de haver guardado qualquer preocupação com a tua narrativa, mas o certo é que há cerca de 2 meses me senti levado em sonho à mesma época da Revolução de Catilina e observei a veracidade de todos os fatos que me relataste há 16 anos, chegando a ver o teu próprio ascendente, Públio Lentulus Shura. Vamos lembrar que no sonho de Públio, ele se via como Públio Lentulus Shura, né, que é o seu bisavô, que era o teu próprio retrato, tal a sua profunda semelhança contigo. Mormente agora te encontres nos teus 44 anos, então é a idade atual de Públio, né, em plena fixação de traços fisionômicos. Interessante é que me encontrava a teu lado, caminhando contigo na mesma estrada de clamorosas iniquidades. Então, olha aí, essa amizade, né? Essa união já vem, né, de outras existências. Lembro-me de nos vermos assinando sentenças iníquas e impiedosas, determinando o suplício de muitos dos nossos semelhantes. Todavia, o que mais me atormentava era observar-te a terrível atitude, determinando a cegueira de muitos dos nossos adversários políticos e assistindo pessoalmente ao desenrolar das flagelações do ferro em brasa, queimando numerosas pupilas para todo sempre aos gritos dolorosos das vítimas indefesas. Então, Flamínio está recordando, não é, que Públio mencionou esse fato, né, que ele fazia isso e assistia, ele se comprazia em ver as pessoas sofrendo, né, aquele martírio. E aqui Flamínio se coloca no cenário, né, e ele ficava atormentado em ver o prazer que Públio Lentulus Shura sentia em ver a dor, em perceber tudo aquilo que as pessoas passavam, né? Aqueles gritos dolorosos de dor, imaginem, né? Deve ter sido uma coisa horrível. E, então, Flamínio ficou impressionado com a frieza, né, de Públio. Públio Lentulus arregalou os olhos de espanto, participando igualmente daquelas recordações que dormitavam fundo na sua alma ensombrada, e replicou por fim: meu bom amigo, tranquiliza o coração. Semelhantes impressões parecem reflexos de alguma emoção mais forte que perdurasse no âmago de tua memória, por minhas narrativas naquela noite de há tantos anos. Flamínio Severus esboçou, porém, um leve sorriso, como quem compreendia a intenção generosa e consoladora, redarguindo de serena bondade. Devo dizer-te, Públio, que esses quadros não me apavoram e apenas te falo desse complexo de emoções, porque tenho a certeza de que vou partir desta vida e ainda ficarás,
talvez por muito tempo, na crosta deste mundo. É possível que as recordações do teu espírito aflorem novamente, e então quero que aceites a verdade religiosa dos gregos e dos egípcios. Acredito agora que temos vidas numerosas, por meio de corpos diversos. Sinto que meu pobre organismo está prestes a desfazer-se, entretanto, meu pensamento está vivaz como nunca, e só em tais circunstâncias presumo entender o grande mistério de nossas existências. Pesa-me no íntimo haver praticado mal no pretérito tenebroso, embora haja decorrido mais de um século sobre os tristes acontecimentos de nossas visões espirituais. Todavia, aqui estou diante dos deuses, com a consciência tranquila. Públio ouvia-o atentamente, entre penalizado e comovido. Procurava dirigir-lhes palavras confortadoras, mas a voz parecia morrer-lhe na garganta, embargada pelas emoções daquele doloroso momento. Flamínio, porém, apertou-o de encontro ao coração com os olhos rasos de pranto, sussurrando-lhe ao ouvido: Meu amigo, não tenhas dúvidas sobre as minhas palavras. Quero crer que estas horas sejam as últimas. No meu escritório estão todos os teus documentos e o memorial dos negócios de ordem material que movimentei em teu nome, na tua ausência e no concernente aos nossos problemas de ordem política e financeira. Não encontrarás dificuldade para catalogar convenientemente todos os papéis a que me refiro. Olha o cuidado, né? Que amizade! O cuidado que Flamínio teve com todos os documentos, todas as coisas concernentes à vida profissional ou privada de Públio, durante nesses 16 anos de ausência. Né? Que dedicação. E tudo muito bem organizado, como ele está dizendo, né? Que ele não vai ter, Públio não vai ter dificuldades de, de, de encontrar os documentos que ele possa procurar. Mas Flamínio, replicou Públio com enérgica serenidade, acredito que teremos muito tempo para cuidar disso. Nesse momento, Lívia e a filha, Calpurnia e os rapazes, acercaram-se do nobre enfermo, trazendo-lhe um sorriso amigo e palavras consoladoras. O doente deu mostras de ânimo e alegria para cada um deles, encarecendo o abatimento de Lívia e a beleza exuberante de Flávia, com palavras meigas e quentes. Ficando a sós novamente, o generoso senador, que a moléstia desfigurava, entre os linhos claros do leito, exclamou com bondade: Eis, meu amigo, as borboletas risonhas do amor e da mocidade que o tempo faz desaparecer, célere, no seu torvelinho de impiedades. E baixando a voz, como se quisesse transmitir ao amigo uma delicada confidência da alma, continuou a falar pausadamente. Levo comigo para o túmulo numerosas preocupações pelos meus pobres filhos. Dei-lhes tudo o que me era possível em matéria educativa, e embora reconhecendo que ambos possuem sentimentos generosos e sinceros, noto que os seus corações são vítimas das penosas transições dos tempos que passam, nos quais temos o desgosto de observar os mais aviltantes rebaixamentos da dignidade do lar e da família. Agripa vem fazendo o possível por se adaptar aos meus conselhos, entregando-se aos labores do Estado. Mas Plínio teve a pouca sorte de se deixar seduzir por amigos pérfidos e desleais, que não desejam senão a sua ruína e o arrastam aos maiores desregramentos. Vamos lembrar o que vivia Roma na época, né? Vamos ver aqui.
nos ambientes suspeitos de nossas mais altas camadas sociais, levando muito longe o seu espírito de aventura. Ambos me proporcionam os maiores dissabores com os atos que praticam, testemunhando reduzidas noções de responsabilidade individual. Esbanjando grande parte da nossa fortuna própria, não sei que futuro será o da minha pobre Calpurnia, se os deuses não me permitirem a graça de buscá-la em breve no exílio de sua saudade e da sua amargura depois de minha morte. Mas a mim, respondeu com interesse o interpelado, eles se me afiguram dignos do pai que os deuses lhe concederam com a sua gentileza generosa e com a fidalguia de suas atitudes. Em todo caso, meu amigo, não podes esquecer que tua ausência de Roma foi muito longa e que muitas inovações se processaram nesse período. Parecemos caminhar vertiginosamente para um nível de absoluta decadência dos nossos costumes familiares, bem como os nossos processos educativos, a meu ver, desmantelados em dolorosa falência. Então, as preocupações de Flamínio eram sobre essa questão, né, da sociedade, das mulheres, dos homens, levando vidas dos homens jovens, né, levando vidas desregradas, né, era muita preocupação que ele tinha mesmo. E como se desejasse trazer de novo a conversação para os assuntos de ordem imediata da vida prática, acentuou. Agora que vejo tua filha esplendente de mocidade e de energia, renovo intimamente meus antigos projetos de trazê-la para o círculo da nossa comunidade familiar. Era meu desejo que Plínia desposasse, mas meu filho mais moço parece inclinado a comprometer-se com a filha de Sálvio, não obstante a oposição de Calpurnia a esse projeto. Não por seu tio, sempre digno e respeitável aos nossos olhos, mas por sua mulher que não parece disposta a abandonar as antigas ideias e iniciativas do passado. Devo, porém, considerar que me resta ainda a Agripa, a fim de concretizarmos as minhas futurosas esperanças. Então, nós vemos aqui que não foge a ninguém, né, o jeito de ser de Fúvia. Né? Calpurnia realmente não se opõe a essa união também em função da mãe. Né? Se puderes algum dia, não te esqueças desta minha recomendação in extremis. Está bem, Flamínio, mas não te canses. Dá tempo ao tempo, porque não faltará ocasião para discutir o assunto, replicou Públio Lentulus, comovido. Neste instante, Agripa entrou na alcova, dirigindo-se ao pai afetuosamente. Meu pai, o mensageiro enviado a Massília, quer dizer, hoje Marsella, né, acaba de chegar trazendo as desejadas informações a respeito de Saul. E ele nada nos manda dizer sobre a sua vinda? Perguntou o enfermo com bondoso interesse. Não, o portador apenas comunica que Saul partiu para a Palestina, logo depois de alcançar a consolidação da sua fortuna com os últimos lucros comerciais, acrescentando haver deliberado ir à Judéia para rever o pai que reside nas cercanias de Jerusalém. Então vamos lembrar, né, que Saul ele foi levado ao porto de Jope como escravo para Roma, né? E foi comprado pelo capitão de serviços de Flamínio Severus, né? Valério Brutus, para servir aos dois filhos, Agripa e Plínio, nas bigas. Então, aqui nós tivemos as forças dos destinos, né? Coisa que nós falamos na ocasião que essa parte da história veio à tona. Então, as forças do destino já costurando as vidas, né? Unindo todo mundo novamente. Então, Saul, lá da Palestina, que havia sido mandado às galeras, né, por Públio, acabou como escravo no porto de Jope.
E veio para Roma como escravo, né? E ele foi comprado, eu me lembro, por 4.000 sesterços, né? Era uma miséria, uma miséria. E lembrem-se, não esqueçam do olhar de ódio que Saul deu a Públio, quando Públio sentenciou as galeras. Então vamos continuar aqui. Pois sim, disse o enfermo resignado. À vista disso, recompensa o mensageiro e não te preocupes mais com os meus anteriores desejos. Ao ouvi-los, Públio deu tratos ao cérebro para se recordar de alguma coisa que não podia definir com precisão. O nome de Saul não lhe era estranho. Com a circunstância de se localizar a residência do pai nas proximidades de Jerusalém, lembrou-se finalmente das personagens de suas recordações com fidelidade absoluta. Então, de repente, a história veio toda com clareza à tona, né? Rememorou o incidente em que fora obrigado a castigar um jovem judeu deste nome, nas cercanias da cidade, remetendo-o às galeras como punição do seu ato irrefletido. E recordando igualmente o instante em que um agricultor israelita fora reclamar a liberdade do prisioneiro, dando-o como seu filho. Experimentando um anseio vago no coração, exclamou intencionalmente: Saul não é um nome característico da Judéia? Sim, respondeu Flamínio com serenidade. Trata-se de um escravo liberto de minha casa. Era um cativo judeu, ainda jovem, adquirido por Valério no mercado para as bigas dos meninos, ao ínfimo preço de 4.000 sesterços. Tão bem se ouve, entretanto, nos afazeres que lhe eram comumente designados, que após levantar vários prêmios com as suas proezas no campo de Marte, destinados aos meus filhos, resolvi conceder-lhe liberdade, dotando-o com os recursos necessários para viver e promover empreendimentos de sua própria conta. E parece que a mão dos deuses o abençoou no momento preciso, porque Saul é hoje senhor de uma fortuna sólida como resultado do seu esforço e trabalho. Públio Lentulus silenciou, intimamente aliviado, pois o seu prisioneiro, segundo notícias recebidas pelos prepostos do governo provincial, se havia evadido para o lar paterno, fugindo desse modo à escravidão humilhante. As horas da noite já iam avançadas. O visitante lembrou-se então de que esperava avistar-se com Flamínio para uma palestra substanciosa e longa a respeito de múltiplos assuntos, como, por exemplo, a sua penosa situação conjugal, o desaparecimento misterioso do filhinho, o seu encontro com Jesus de Nazaré. Mas observava que Flamínio estava exausto, sendo justo e necessário adiar suas confidências amargas e penosas. Foi então que se retirou do aposento para esperar o dia seguinte, cheio de esperanças consoladoras. Os dois amigos trocaram um longo e significativo olhar no instante daquelas despedidas, que agora pareciam comuns, como as afetuosas saudações diárias de outros tempos. Confortadoras exortações e promessas amigas foram trocadas entre expressões de fraternidade e carinho, antes que Calpurnia reconduzisse as visitas ao vestíbulo com a sua bondade generosa e acolhedora. Todavia, nas primeiras horas da manhã seguinte, o mensageiro apressado parava à porta do palacete dos Lentulus com a notícia alarmante e dolorosa. Flamínio Severus piorava inesperadamente, sem que os médicos dessem aos seus familiares a menor esperança. Todas as melhores fictícias haviam desaparecido. Uma força inexplicável lhe desequilibrara a harmonia orgânica, sem que remédio algum lhe paralisasse as aflições angustiosas.
Dentro de poucas horas, Públio Lentulus e os seus se encontravam de novo na vivenda confortável dos amigos. Enquanto penetra ele, ansioso, no quarto do velho companheiro de lutas terrestres, Lívia, na intimidade de um apartamento, dirige-se a Calpurnia nesses termos: Minha amiga, já ouviste falar em Jesus de Nazaré? A orgulhosa matrona, que não perdia a linha de suas vaidades em família, ainda nos momentos das mais angustiosas preocupações, arregalou os olhos, exclamando: Por que me perguntas? Porque Jesus, respondeu Lívia humildemente, é a misericórdia de todos os que sofrem, e não posso esquecer-me da sua bondade agora que nos vemos em provações tão ásperas e tão dolorosas. Suponho, querida Lívia, redarguiu Calpurnia gravemente, que esqueceste todas as recomendações que te fiz antes de partires para a Palestina, porque pelas tuas advertências estou deduzindo que aceitaste de boa fé as teorias absurdas da igualdade e da humildade, incompatíveis com as nossas tradições mais vulgares, deixando-te levar nas águas enganosas das crenças errôneas dos escravos. Mas não é isso. Refiro-me à fé cristã, que nos anima nas lutas da existência e consola o coração atormentado nas provações mais ríspidas e mais amargosas. Essa crença está chegando agora à sede do Império e, por sinal, tem encontrado a repulsa geral dos nossos homens mais sensatos e ilustres. Eu, porém, conheci Jesus de perto, e a sua doutrina é de amor, de fraternidade e de perdão. Conhecendo os teus justos receios por Flamínio, lembrei-me de apelar para o profeta de Nazaré, que na Galiléia era providência de todos os aflitos e de todos os sofredores. Ora, minha filha, sabes que a fraternidade e o perdão das faltas não nos compadecem, de modo algum, com as nossas ideias de honra, de pátria e de família. E o que mais me admira é a facilidade com que Públio te permitiu tão íntimo contato com as concepções errôneas da Judéia, a ponto de modificares tua personalidade moral, segundo me deixas entrever. Todavia, ia Lívia esclarecer, da melhor maneira, os seus pontos de vista com respeito ao assunto, quando Agripa entrou inopinadamente, rapidamente, no gabinete, exclamando com a mais forte emoção: Minha mãe, venha depressa, muito depressa. Meu pai parece agonizante. Num átimo, num instante, ambas penetraram no aposento moribundo que tinha os olhos parados, como se fosse acometido inesperadamente de um delírio irrefreável, de um desfalecimento, de um desmaio, perda dos sentidos. Públio Lentulus guardava entre as suas as mãos do moribundo, mirando-lhe ansiosamente o fundo das pupilas. Aos poucos, porém, o tórax de Flamínio parecia mover-se de novo aos impulsos de uma respiração profunda e dolorosa. Em seguida, os olhos revelaram um forte clarão de vida e consciência, como se a lâmpada do cérebro se houvesse reacendido num movimento derradeiro. Contemplou em torno os familiares e amigos bem-amados, que se debruçavam sobre ele, inquietos e ansiosos. Um médico muito amigo, que o assistia invariavelmente, compreendendo a gravidade do momento, retirava-se para o átrio, para o pátio, enquanto em volta do agonizante somente se ouvia a respiração opressa dos nossos conhecidos dessas páginas. Flamínio passeou o olhar brilhante e indefinível por todos os rostos, como se procurasse mais detidamente a esposa e os filhos, exclamando em frases entrecortadas: Calpurnia, estou na hora extrema e dou graças aos deuses por sentir a consciência desanuviada e tranquila. Esperar-te-ei na eternidade, um dia, quando Júpiter houver por bem chamar-te para o meu lado.
A veneranda senhora ocultou o rosto nas mãos, dando expansão às lágrimas, sem conseguir articular palavra. Não chores, continuou ele, como a aproveitar os momentos derradeiros. A morte é uma solução, quando a vida já não tem mais remédio para as nossas dores. E olhando ambos os filhos, que o contemplavam com ansiedade, de olhos lacrimejantes, tomou a mão do mais moço, murmurando: desejaria, meu Plínio, ver-te feliz, muito feliz. É intenção tua desposares a filha de Sálvio? Plínio compreendeu as alusões paternas naquele momento grave e decisivo, fazendo um leve sinal negativo com a cabeça, ao mesmo tempo que fixava os olhos grandes e ardentes em Flávia Lentulha, como a indicar ao pai a sua preferência. O moribundo, por sua vez, com a profundeza lucidez espiritual dos que se aproximam da morte, com plena consciência da situação e dos seus deveres, entendeu a atitude silenciosa do filho estremecido e, tomando a mão da jovem, que se inclinava afetuosamente sobre seu peito, apertou as mãos de ambos de encontro ao coração, murmurando com íntima alegria: isso é mais uma razão para que eu parta tranquilo. Tu, Agripa, hás de ser também muito feliz. E tu, meu caro Públio, junto de Lívia, haverás de viver. Todavia, um soluço mais forte escapara-se-lhe inopinadamente, e a sucessão dos singultos violentos, desses soluços violentos e dolorosos, obrigou-o a calar-se, enquanto Calpurnia se ajoelhou e lhe cobriu as mãos de beijos. Lívia, também genuflexa, olhava para o alto como se desejasse descobrir os seus arcanos, os seus mistérios, os seus enigmas. A seus olhos, apresentava-se aquela câmara mortuária repleta de vultos luminosos. Então, aqui nós vamos ver, vamos ter o relato do que Lívia está vendo. A seus olhos, apresentava-se aquela câmara mortuária repleta de vultos luminosos e de outras sombras indefiníveis que deslizavam tranquilamente em torno do moribundo. Orou no imo da alma, rogando a Jesus força e paz, luz e misericórdia para o grande amigo que partia. Nesse instante, lobrigou a radiosa figura de Simeão, rodeada de claridade azulina e resplandecente. Flamínio agonizava. À medida que transcorriam os minutos, os olhos se tornavam vítreos e descoloridos. Todo o corpo transudava um suor abundante que alagava o linho alvíssimo das cobertas. Lívia notou que todas as sombras presentes se haviam também ajoelhado, e somente o vulto imponente de Simeão ficara de pé, como se fora uma sentinela divina, colocando as mãos radiosas na fronte abatida do moribundo. Notou, então, que seus lábios se entreabriam para oração ao mesmo tempo que doces palavras lhe chegavam nítidas aos ouvidos espirituais. Então, temos aqui a oração de Simeão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino de misericórdia e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Neste instante, Flamínio Severus deixava escapar o último suspiro. Marmórea palidez lhe cobriu os traços fisionômicos, ao mesmo tempo que uma infinda serenidade se estampava na sua máscara cadavérica, como se a alma generosa houvesse partido para a mansão dos bem-aventurados e dos justos. Somente Lívia, com a sua crença e a sua fé,
pôde conservar-se de ânimo sereno entre quantos a rodeavam no doloroso transe. Públio Lentulus, entre lágrimas comovedoras, certificava-se de haver perdido o melhor e o maior dos amigos. Nunca mais a voz de Flamínio lhe falaria das mais belas equações filosóficas sobre os problemas grandiosos do destino e da dor. Nas correntes intermináveis da vida, e enquanto se abriam as portas do palácio para as homenagens da sociedade romana, e enquanto se celebravam solenes exéquias implorando a proteção dos manes do morto, os manes do morto seriam as almas dos ancestrais, né, já falecidos. Seu coração de amigo considerava a realidade dolorosa de se haver rasgado para sempre uma das mais belas páginas afetivas no livro da sua vida, dentro da escuridão espessa e impenetrável dos segredos de um túmulo. Então, aqui encerramos, né, o capítulo 1, e aí vamos ver aqui que nesse capítulo nós foi trazido bastante essa questão, né, da reencarnação. Então, nós temos o Livro dos Espíritos, o capítulo 4, sobre a reencarnação. É a questão da 166, na realidade, ela vai até a 170, né? Mas eu trouxe aqui essa questão 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? É a resposta dos espíritos, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, daí, nós vimos, né, a história trazida por Flamínio, mostrando que na vida anterior já era amigo de Públio, quando esse vivia a personalidade de seu bisavô, Públio Lentulus Sura, né? Flamínio trouxe a lembrança do relato do sonho de Públio, onde pôde ver todas as atrocidades cometidas por ele em sua vida pregressa, né? Então, essa existência, como Flamínio e como Públio Lentulus, né, estavam passando por uma prova de uma nova existência para poder alcançar a perfeição, né, para percorrer o caminho da perfeição, vida após vida, né, nova existência após nova existência, a cada uma se melhorando, progredindo, né, para chegarmos um dia, né, à perfeição a que estamos todos fadados. Agora, este ritmo somos nós quem damos, né? E então aproveito aqui para lembrar, né, que no canal Videira Espírita, a Cristina Brito apresenta sempre diariamente o projeto 15 minutos do Livro dos Espíritos, né? E também apresenta ainda às segundas-feiras, das 19 às 20 horas no Brasil e 22 às 23 horas em Portugal, o estudo online, né, do Livro dos Espíritos. Então, não vamos esquecer, né? Está aí uma oportunidade de nos esclarecermos, né, e trazermos mais um conhecimento, ampliar nosso conhecimento, aprofundar, né? Então, vamos agora para o capítulo 2, né? Deixa eu retirar aqui. Intitulado Sombras e Núpcias. As exéquias de Flamínio, quer dizer, o funeral, né? Ao funeral de Flamínio compareceram numerosos afeiçoados do extinto, né, dele mesmo, além das muitas representações sociais e políticas de todas as organizações a que radicara o seu nome digno e ilustre. Entre tantos elementos, não podia faltar a figura do prétor Salvio Lentulus, que nas homenagens póstumas se fez acompanhar da mulher e da filha, que fizeram o possível por bem representar a comédia de suas fingidas mágoas pela morte do grande senador, junto de Calpurnia,
que se debulhava nas lágrimas dos seus mais dolorosos sentimentos. Ali mesmo, no palácio dos Severos, encontravam-se os membros da família Lentulus, com a evidente aversão de Públio pela presença da esposa do tio, enquanto as senhoras trocavam impressões dolorosas na afetada etiqueta das trivialidades sociais. Fúvia e Aurélia notaram com profundo desagrado a expressão carinhosa de Plínio Severus para com Flávia Lentulha, a quem distinguia com especial atenção nas solenidades fúnebres, como a demonstrar as preferências do seu coração. Eis porque, daí a algum tempo, vamos encontrar mãe e filha em palestra animada sobre o assunto, na intimidade do lar, dando a entender a mesquinhez dos seus sentimentos, embora os cabelos brancos infundissem veneração na fronte materna, que apesar disso não se deixava vencer pelos argumentos da experiência e da idade. Eu também, exclamava Fúvia maliciosamente, respondendo a uma interpelação da filha. Muito me surpreendi com as atitudes de Plínio, por julgá-lo um rapaz cioso do cumprimento dos seus deveres, mas não me interessei pelos modos de Flávia, porquanto sempre achei que os filhos têm de herdar fatalmente as qualidades dos pais, e mais particularmente no caso presente, quanto à herança materna, com mais bases de certeza irrefutável para o nosso julgamento. O veneno constante, né, de Fúvia. Oh, mãe, queres dizer então que conheces a conduta de Lívia a este ponto? Perguntou Aurélia com bastante interesse. Nem duvides que seja de outra forma. E a imaginação caluniosa de Fúvia passou a satisfazer a curiosidade da filha, com os fatos mais inverossímeis e terríveis sobre a esposa do senador, quando de sua permanência na Palestina, glosados pelas expressões de ironia e desprezo da jovem, dominada pelos mais acerbos ciúmes, terminando a narrativa nestes termos. Somente tua tia Cláudia, vamos lembrar, Cláudia, esposa de Pilatos, irmã de Fúvia. Somente tua tia Cláudia poderia contar-te, literalmente, o que sofremos em face do perjúrio dessa mulher, que hoje vemos tão simples e tão retraída, como se não conhecesse as experiências mais fortes deste mundo. Não podemos esquecer que nos encontramos diante de pessoas tão poderosas na política como na astúcia. O sobrinho de teu pai, além de marido profundamente infeliz, é um homem público orgulhoso e malvado. Não me consta houvesse ele corrigido a esposa descriteriosa e infiel, depois de haver verificado com os próprios olhos a sua traição conjugal, mas bastou que ela o fizesse sofrer com as suas deslealdades para que todos nós, os romanos que nos encontrávamos na Judéia, pagássemos o fato com os mais horríveis tributos de sofrimentos. Possuíamos um grande amigo na pessoa do lictor Sulpício Tarquínios, que foi assassinado barbaramente em Samaria, em trágicas circunstâncias, sem que alguém até hoje pudesse identificar seus matadores para o merecido castigo. Nossa família, que tinha interesses vultosos em Jerusalém, foi obrigada a voltar precipitadamente para Roma com graves prejuízos financeiros de teu pai e, por último, prosseguia a palavra venenosa da caluniadora, o grande coração do meu cunhado Pôncio sucumbiu sob as provocações mais injuriosas e mais rudes. Destituído do governo provincial e atormentado pelas mais duras humilhações, foi banido para as Gálias, suicidando-se em Viena, em penosas circunstâncias, acarretando-nos inextinguível desgosto. Em face dos martírios suportados por Cláudia, em virtude da nefasta influência dessa mulher, não me surpreendo, portanto, com as atitudes da filha, procurando roubar-te o noivo futuroso. Então, foi uma chuva de maledicências, né?
e contando à sua filha, Aurélia, a versão criada por ela de todos os acontecimentos. Né? Então, ela trata Pôncio Pilatos como um coitado, né? A, a própria vinda deles de volta para o Império, né? Todos foram vítimas de Públio, né? Em função do jeito de Lívia, desse jeito sonso, vamos dizer assim, que ela diz Lívia ter. Né? E vamos continuar aqui. Então, fala a filha, né? Urge trabalharmos para que tal não aconteça, minha mãe, replicou a moça sob a forte impressão dos seus nervos vibráteis. Já não posso viver sem ele, sem a sua companhia. Seus beijos me ajudavam a viver no turvelinho das nossas preocupações de cada dia. Fulvio ergueu então os olhos como a examinar melhor a ansiedade que se estampara na fisionomia da filha, redarguindo com ar inteligente e malicioso. Mas tu vens entregando a Plínio, desculpe, mas tu te vens entregando a Plínio desta maneira? A jovem, todavia, tremendo de cólera, recebeu a indireta dentro dos infelizes princípios educativos a que obedecia desde o berço, exclamando em fúria. Que pensas, então, que fazemos indo às festas e aos circos? Porventura, serei eu diferente das outras moças do meu tempo? E alteando a voz como alguém que necessitasse defender-se pronunciando um libelo contra o acusador, desatou em considerações inconvenientes por meio de termos asquerosos, rematando. E tu, mãe, não tens igualmente? Fúlvia, porém, de um salto, colocou seu corpo da filha numa atitude acrimoniosa e severa, exclamando com fria serenidade. Cala-te, nem mais uma palavra, pois que não era meu propósito acalentar uma víbora no próprio seio. Compreendendo, porém, que a situação podia tornar-se mais penosa em virtude das suas grandes culpas como mãe, como esposa e na qualidade de mulher, exclamou com a voz quase melíflua, quase doce, como a dar uma triste lição à própria filha. Ora esta, Aurélia, não te aborreças. Se falei desse modo, foi para te insinuar que não podemos cativar um homem para as nossas garantias femininas no matrimônio, dando-lhe tudo de uma só vez. Um homem nervoso e galanteador, qual o filho de Flamínio, conquista-se por etapas, fazendo-lhe poucas concessões e muitos carinhos. E nós vamos, então, fazer a nossa pausa por aqui, deixando os conselhos seguintes, né, que Fúvia dará à filha, a filha, me fugiu o nome, Aurélia, né, para o próximo estudo. Vamos fazer, então, pausa. Lembrando que tudo que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Não é? Vamos orar? Amado Mestre Jesus, encerramos aqui mais um estudo do romance há 2000 anos. Tantos relatos, tanto a aprender, tanto a assimilar para trazer para a nossa vida cotidiana. Exemplos do que fazer, exemplos do que não fazer. E como sempre dissemos, por tua luz, Mestre amado, teremos o nosso caminho iluminado, banhado de amor, mostrando o caminho correto a seguir. Se conosco, nesses dias que teremos pela frente até o nosso próximo encontro. Abençoa-nos a nossa vida diária,
Abençoa os nossos lares, os nossos familiares e amigos, e que possamos ter contigo um encontro constante. Que assim possa ser, com a bênção de Deus. E aqui, amigos, então, nos despedimos, desejando a todos muita paz.